Graças a Deus. Abra a Bíblia em João 2, verso 1 em diante. Ok. O milagre do paraíso. Encontrei aqui, gente. E o milagre da fé. O milagre do paraíso. O filme, tá ok? Em João 2, verso 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia, fizeram-se umas em bodas da Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E entraram ali postos 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água, feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os entregadores que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Glória a Deus por isso. E nesse mês de abril, como eu estava falando, nós vamos falar sobre milagres. Amém? Toda sexta-feira, então, nós vamos estar falando sobre milagres. E não tem como a gente falar sobre milagres se não iniciar pelo primeiro milagre de Jesus, feito em um casamento, né? E quando a gente olha aqui a palavra milagre, o que é milagre? Milagre tem várias explicações, mas uma delas milagre é o ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. A indicação ou a participação divina na vida do humano, ou o indivíduo, né, tem essa participação que se releva em expor uma alteração súbita e fora do comum das leis naturais, ou seja, algo que não tem uma explicação. Isso é milagre. Então, quando nós olhamos, e temos já semana passada, o irmão Elcio estava aqui conosco, ele falou do que aconteceu com ele, do algo sobrenatural que Deus fez com ele, e tantos outros testemunhos que nós temos ouvido, e cada semana a gente vai trazendo um testemunho para estar aqui compartilhando. Ok? Vamos abrir então esse tempo de pregação com relação a milagres. Amém? E se você tem um milagre que Deus operou sobre a sua vida, tanto você que está aqui ou você que está em casa, você pode enviar para nós no telefone 9512-6655, e você pode enviar para nós relatarmos aqui. Toda sexta-feira nós temos um tempo de testemunhos, mas pela plataforma online hoje nós não estamos fazendo isso. Estamos então lendo, né, cada milagre, para que a gente seja mais rápidos, né, nessa novo modelo que a gente está trabalhando, ok? Graças a Deus. E você sabe que vejo 2 aspectos iniciais sobre esse assunto. O primeiro com relação à mãe de Jesus, que estava nessa festa, talvez devem ter sido convidados para estarem ali. Jesus havia chegado por aqueles dias, e ele foi convidado para estar ali com os seus discípulos. E eles, nesse primeiro aspecto que eu quero falar com você, é com relação ali no verso 4, quando Jesus ele diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E você sabe que isso inicialmente soa meio estranho, né? Parece que Jesus está sendo duro com a sua mãe. Ele está falando de uma forma meio áspera. Em alguns comentaristas, como Moody, ele comentou sobre esse texto dizendo: Jesus queria que a sua mãe entendesse que o antigo relacionamento que os dois tinham, como em Lucas 51, em que obedecia a sua mãe em tudo, chegara ao fim.
ela não devia interferir em sua missão. Maria foi sábia em não discutir o assunto. Se ela não podia mandar nele, então podia instruir os servos a obedecer tudo quanto ele pedisse. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar é que quando muitas vezes na nossa família, os nossos filhos, nós pais, queríamos que os nossos filhos ficassem sempre pequeninhos. Sim ou não? Era a nossa vontade, não é verdade? Quando é pequenininho, tu puxa ali a orelha, segura, né? Tu fala mais ráspido, ele obedece. Essa é a nossa vontade. E nós gostaríamos de pegar no colo. Eu lembro que até esse tempo atrás, estava pegando minha filha no colo, mas estava, agora por último, ela está maior, né? Então eu sentava na cadeira e pegava ela no colo. E é uma ação, às vezes, até involuntária nossa. Mas a nossa vontade é que os nossos filhos não fiquem grandes, não fiquem mais adultos, digamos assim, né? E quando nós olhamos aquelas frases assim, o nenenzinho da mãe, o nenenzinho do pai, né? E, cara, a gente fala com carinho essas frases, a gente fala com amor, a gente fala com cuidado, mas nós temos como pais que reafirmar sobre a vida dos nossos filhos a sua maturidade, o seu crescimento. Nós devemos, como pais, reafirmar a vida dos nossos filhos, que eles estão passando para a fase adulta, eles estão crescendo, e crescendo também junto às suas responsabilidades, as suas obrigações, os seus deveres, as suas atividades que eles vão ter que cumprir, né, e as suas tomadas de decisões também. Não devemos mais decidir por eles. Eu vejo que Jesus, ele não estava ali sendo desrespeitoso com a sua mãe, mas ele estava reafirmando a ela que houve um tempo em que ele era uma criança, mas chegou o momento que ele se tornou um adulto agora. Ele estava por volta dos seus 22 a 30 anos, e na maioridade judaica, 30 anos é a maturidade para os judeus, para nós aqui aos 18 anos, né? Temos essa instrução, mas ele estava ali então mostrando que havia um propósito para a vida dele, havia algo que ele deveria cumprir, e nós devemos permitir que os nossos filhos cresçam, amém? Não impeça seu filho de crescer, permita que ele cresça. Aqui uma recomendação aos pais, e também para as mães, nós devemos permitir esse avanço dos nossos filhos, dando a eles pequenas responsabilidades diárias. Eu lembro ainda, quando eu era pequeno, a minha mãe, nós tínhamos um comércio, e a minha mãe, então, me dava o dinheiro do final de semana, eu tinha por volta de 12 a 13 anos de idade, e ela me dava o dinheiro do final de semana do trabalho, e colocava em vários bolsos, né? Um bolso, 2 na frente e atrás, na meia, numa jaqueta, e eu ia até o centro da cidade, porque só lá no centro, na Rua 15, eu sou novinho, gente, mas lá no centro, na Rua 15, tinha o Itaú, né? Então, eu lembro que eu descia na Praça Rui Barbosa, aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, e saía correndo da Praça Rui Barbosa até lá no alto da 15, para então levar esse dinheiro. Então, era uma responsabilidade grande para o menino. Hoje nós não deixamos nossos filhos ir numa praça sozinhos, sim ou não? E já com essa idade. E eu saía de um ônibus sozinho, com dinheiro, que comprometia toda a empresa do meu pai, para ir já nesse lugar. Mas eram pequenas responsabilidades que me ensinou a assumir responsabilidades cedo. Me ajudou a assumir compromissos cedos. Um erro que é comum nesses dias, e nós vemos com relação às famílias, é que quando o menino ou a menina alcança seus 16 ou 17 anos, ela está ali já apta a trabalhar, ou está para trabalhar, 15 aos 16 anos, ou o menino começa já num pequeno trabalho, e o pai e a mãe libera, mas existe um erro dos pais hoje, nesses dias, que eles pegam e abandonam o filho. Digamos, não, já está encaminhado, já está trabalhando, está estudando, e abandona ele para aquele canto. Isso não deve ser dessa forma. Os pais devem estar sempre na supervisão dos seus filhos, porque por mais que ele tenha a sua responsabilidade, mas ele ainda é uma criança.
no sentido que de maturidade. Vocês compreendem isso? Ok? Então você não deve permitir, muitos pais eu vejo, eles liberam o filho, meu filho já trabalha, já pega o dinheiro dele, agora ele quer ir lá não sei para onde, agora já está namorando, fazendo não sei o quê. E quando vê, o menino às vezes se envolve em drogas, se envolve em coisas que não deveriam, por causa do quê? Da falta da supervisão. Supervisionar não quer dizer que você vai limitar que ele cresça, mas você vai estar atento pelo que está acontecendo, ok? Isso vai te livrar de várias coisas. Então, existem preocupações que nós temos com nossos filhos até depois de grande, porque eles são a nossa herança, eles são a promessa de Deus para cada um de nós, ok? O segundo ponto, no verso 5, ele diz assim, a própria mãe dizendo, a sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E o que me chamou a atenção desse texto é justamente que ela deu uma resposta àqueles homens quando ela foi buscar a Jesus. E você sabe, se há alguma dificuldade na sua vida, existe um caminho para você buscar, é Jesus. Ela encontrou uma dificuldade neste lugar de festa, neste lugar de celebração, e ela então sai deste lugar e vai até Jesus e diz, olha Jesus, está faltando vinho. E o vinho, o sinal de vinho na Bíblia, ele se refere à alegria, à festa. Sabe, quando eu estava orando ali, o Espírito Santo me trouxe no meu coração que o vinho que havia sido fabricado, ele havia acabado. E sabe que tudo que um homem possa fabricar para te trazer prazer à sua vida, ele acaba. Acaba. Você tem um desejo de ter um carro novo, é o sonho da tua vida. Depois que você tem, acaba. Você tem um desejo de ter uma chácara. E diz que chácara são 2 prazeres, 2 alegrias. Uma quando você compra e a outra quando você vende. Porque você tem aquele desejo de ter a chácara, depois você fica, meu Deus, tem que carpir, tem que não sei o quê, tem que cuidar daquele bicho. Quando vê, você vende os bichos, sim ou não? Quando vê, aquela alegria vai. Eu gostaria de ter uma casa na praia. Quando você chega lá, para o final de semana, aquela alegria, né? Aí tu só tem 2, 3 dias para chegar, você chega no primeiro dia para limpar, no segundo para organizar, no terceiro você vai descansar, acabou, tem que voltar para casa. Você já está cansado. Aí você vende a casa. Então, tudo que o homem possa fazer, ele tem um limite à alegria. O que eu entendi ali orando no Espírito, que Deus me trouxe ao Espírito, e eu quero compartilhar ao teu coração, é que a sua alegria só é plena quando você bebe daquilo que é sobrenatural. Se torna plena na sua vida, porque o teu prazer não vai estar mais sobre o que é natural, sobre o que é físico, sobre o que você possui, mas vai estar no que é sobrenatural. A sua alegria vai estar no Senhor. E você sabe que quando a gente olha para os textos, a gente vê que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam felizes, elas estavam celebrando, mas chegou um momento que aquela festa acaba. E o casamento é assim também, chega um momento que aquela festa, aquela euforia acaba, e depois nós temos uma caminhada de vida. E daí realmente nós vamos entender o que é o amor, dito em 1 Coríntios 13. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo se sujeita, tudo obedece, não suspeita mal. Se torna uma diferença na nossa caminhada. Nós vemos que não é no ato de ter uma núpcia ou relação sexual, mas sim num ato de cumplicidade um para com o outro e de cuidado. Quando nós olhamos então nessa festa, que aquelas pessoas elas tiveram um tempo de felicidade, mas houve um tempo que acabou. Na sua vida, a felicidade produzida por mãos de homens, ela tem um tempo para acabar, mas a felicidade produzida pelo Espírito Santo, ela é contínua, constante e te leva à eternidade. Te faz ver o sobrenatural em meio às circunstâncias adversas. Você não pode ter a alegria plena na sua vida se você não experimentar o milagre. E o milagre, ele é algo que não tem como explicar. Não sabemos como dizer. Em que os homens catam um lugar, um galão, vamos explicar melhor,
E esse galão de 20, 30 litros, eles enchem, são 6 galões de água. Então eles tiram daquela porção e vão levar a um homem que é o responsável para provar aquilo. Chamado de mordomo, maître, o que você possa dizer. Então aquele homem experimenta, ele fala, opa, alguma coisa está diferente nessa festa. Porque o vinho foi oferecido melhor no final da festa. E isso não era de costume. Isso chamou a atenção. E quando desperta no coração das pessoas, que quando você começa a conhecer a Cristo, no início da sua caminhada de fé, parece que as coisas são confusas, não são muito claras. E você tem uma atitude diferenciada, porque você tem uma ação em obedecer. E sabe o que me chama a atenção? Que aqueles homens que tinham acabado de conhecer Jesus ali, que eram os servos, aquelas pessoas que iam servir o vinho. A mãe de Jesus havia dito, olha, faça tudo quanto ele disser. Uma palavra de ordem para os nossos dias hoje, para hoje na sua vida. Obedeça tudo que a palavra disser. E Jesus então, ele estava colocando, e a mãe dele orientou aquelas pessoas que tinham recém conhecido Jesus. E aquelas pessoas fielmente obedeceram, pegaram a água e colocaram naquele lugar, e colocaram a água naqueles galões. Não questionaram se era uma água potável, se era ionizada, se tinha 75% de pH, não questionaram se o lugar era adequado. Para fazer um vinho, não sei se você sabe, leva de 2 a 3 até 4 meses, e há vinhos muito caros que levam alguns anos para a maturação, ou ele ficar mais saboroso. E quando você olha que em poucos minutos, aquela água, sabe que eu estava pensando, quando eles encheram a água, ele disse que eles pegaram água, e foi até o mestre Sala, levaram em um recipiente menor, mas no caminho, a água vira vinho. O milagre seu está no caminho, irmãos, no caminho da vida cristã. O milagre na sua vida está na perseverança, numa vida cristã. E você começa a experimentar milagre sobrenatural. E a palavra de ordem foi para que obedeçam tudo o que ele falar, disse a sua mãe. Maria, ela disse assim, olha, se tem alguma coisa para você experimentar milagre na sua vida, obedeça a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus e você vai experimentar um milagre na sua vida. Em Deuteronômio 28:1 diz, se fielmente obedecemos a palavra do Senhor, teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos que neste dia te ordeno, o teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em Isaías 1:19 diz, se quiseres e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Em João 15:14 diz, vós sois meus amigos, se praticardes o que eu vos mando. Sabe o que me chama a atenção? É que nós trabalhamos na igreja com aconselhamento. Eu e minha esposa trabalhamos mais numa área de libertação. E o que nós vemos no aconselhamento, e quando a gente olha num contexto de igreja, muitas pessoas dizem assim, eu estou tantos anos na igreja e não experimentei nenhum milagre ainda. Ou eu vivo tantos anos na igreja, e aquele irmãozinho chegou ontem e já recebeu um milagre, já aconteceu isso. E essa pergunta me ferveu no coração, e eu estudando sobre isso, estudando casos e vendo como isso funciona, eu comecei a observar que muitos aconselhamentos de pessoas novas que chegam para ser aconselhadas, o que é um aconselhamento espiritual que nós fazemos para a libertação. Então nós temos um tempo de conversa, e sobre esse tempo de conversa mapeamos áreas da sua vida em que você deixou ou fez ou passou por elas, e que hoje você está vivendo um problema na sua casa, na sua família, uma dificuldade
física, uma dificuldade até no seu caráter, com relação às coisas que você já passou, o que você praticou, palavras que você ouviu. Ou seja, a nossa missão é destravar você para o propósito de Deus para a sua vida, ok? Trazer sobre a sua vida uma reeducação espiritual, para que você possa então ter vitórias nessas áreas. Quando nós olhamos as pessoas que já chegam para passar por esse processo e são novas, elas então, nós damos algumas dicas, algumas tarefas para que essa pessoa faça. Uma delas, primeiro, é você ler a Bíblia, porque a palavra de Deus vai trazer libertação. Em João 15:3 diz: vós já teis sido limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, uma limpeza no seu interior vem pela água viva da palavra, ok? Segunda direção que damos é para que a pessoa, então, ela se direcione lendo um livro da Bíblia, estude sobre aquilo, e algum livro que ela tenha conhecimento, que a gente direciona na área, principalmente que ela está passando. E dentro disso, com alguns aconselhamentos, então depois nós damos uma oração de renúncia, porque nós cremos que se você renuncia, e a pastora Elise disse muito bem hoje, duas palavras sobre o que eu vou falar. Ela disse obedecer e renunciar. É uma vida cristã, é essa. É você obedecer a palavra e renunciar o pecado. Sim ou não? Então, quando essa pessoa ela é orientada dessa forma, ela leva então para casa essa oração de renúncia. E geralmente as pessoas que são novas, estão chegando agora na igreja, estão ali ouvindo, elas prontamente procuram exercer e obedecem essa palavra. E prontamente a gente nota que há áreas que elas já começam a superar, elas começam a avançar, e quando observamos, elas já estão fluindo sobre aquilo. Mas quando nós olhamos que esse tratamento é o mesmo tratamento de uma pessoa que já tem uma caminhada, já está há alguns anos na igreja, já conhece um pouco mais, nós vemos que não funciona direito. E eu me questionei por que não funciona. E quando vamos ver o quadro clínico disso, nós olhamos que a pessoa, o livro da Bíblia que foi orientado para ler, ela não leu. Bom, por que você não leu? Eu já li a Bíblia umas 2, 3 vezes, já li de capa a capa. Então, ela desmerece aquela orientação. Segunda orientação, escolhe um livro. Pois é, eu não gosto de ler, não é muito desse autor que eu gosto. Terceira orientação, faça oração de renúncia. Eu fiz 1 dia, 2 dias, eu nem sei onde está essa oração, sabe? Porque a meta é que você faça por 30 dias. Então, eu cheguei à conclusão, e eu anotei até isso. Concluímos com isso o quê? Nenhum tratamento, seja ele físico ou espiritual, alcançará o resultado desejado, se um indivíduo que se submete a ele não o faz, ou se faz precariamente, ou obedece de uma forma incorreta, gerando assim um desagrado mútuo, tanto de quem está se dedicando e orando e lutando pelo propósito de salvar aquela pessoa, quanto dela mesma, de se sentir incapaz. Então, o maior plano de Deus para as nossas vidas, e a palavra de ordem hoje dentro desse texto, obedeça. Simples dessa forma. Um milagre como esse de trazer a água a ser vinho, ele não fez o estrondo, ele não mandou que buscasse, ele fez algo simples. Coloque a água dentro. Se aqueles homens não tivessem obedecido a sua voz, não teria um milagre. O milagre só vem quando obedecemos e ouvimos a voz do Senhor. Olha o que diz lá em Lucas 11, ali no verso 5. Nós vemos que então temos que ter obediência e perseverança, e a perseverança, ela é algo forte em nossas vidas, porque perseveramos na palavra de Deus.
Em Lucas 11, no verso 5 em diante, diz: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo de dentro, disser: não me importunes, já estou à porta fechada, e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para lhes dar. Digo-vos que, ainda que se não levante a dar-vos por ser seu amigo, olha aí a palavra, levantará, todavia, por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo que você pedir. Ou seja, seja perseverante no propósito que lhe proposto para a sua vida. Qual é a direção? Qual é o tratamento? Sabe por que nós nunca chegamos ao ponto de emagrecer? Porque nós não continuamos. Nós fazemos uma semana de treino de exercício e queremos perder 20 quilos. Levamos uma vida para adquiri-los. Aleluia. Certa feita chegou um rapaz no meu comércio, eu disse para ele assim: cara, você está gordinho, hein? E ele falou: por que você não vai fazer exercício? Ele falou: você está louco, rapaz? Levei 30 anos para conseguir esse corpo, você quer que eu perca? Ele estava valorizando. Mas nós precisamos, irmãos, sermos perseverantes. Eu não sei, mas vou chegar ainda nesse manequim, que as irmãs falam, manequim. Então, irmãos, nós devemos ser perseverantes. Olhe só Noé, mesmo ele tendo sido afrontado, Noé sendo afrontado, sendo chamado de louco, ele manteve firme no projeto que era construir a arca, sim ou não? Quando nós olhamos Abraão, que ele sai da casa do seu pai, e havia uma promessa que ele seria, a sua descendência abençoaria toda a terra, e ele ainda não tinha filhos, mas ainda ele obedeceu e permaneceu sobre aquela palavra. Moisés, ele permanece firme no propósito de tirar as pessoas de um lugar de cativeiro e levar a uma terra prometida que eles não sabiam onde eram. Jesus, ele obedece seu pai em tudo, até a morte. E a morte não era uma morte simples, era uma morte, a morte de cruz. Em Filipenses 2,8 diz assim: na forma de homem humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e a morte de cruz. A palavra de ordem no primeiro milagre de Jesus é: obedeça tudo que ele falar. Essa é a palavra de ordem para você hoje. Obedeça tudo que lhe falar. O Espírito Santo vai falar com você. Em um determinado momento, quando você abrir as Escrituras, eu não sei qual é a matéria-prima que ele vai usar para que o seu milagre aconteça, mas eu sei de uma coisa: milagre não se explica, se toma por fé. Não sei como vai acontecer. Eu brinco com os irmãos aqui, está sem cabelo, né? Falei para a Rose esses dias, esse vai ser o meu milagre. Irmãos, um morto de 4 dias, ressurreto, o que é um cabelo? Amém, irmão? Qual que é o propósito que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Testifique a palavra do Senhor. A vitória para nós. Jesus não queria fazer um milagre naquele momento. Ele disse: não, mulher, não é chegada a minha hora ainda. Não é o momento. Mas ele ouviu o clamor dela. Irmãos, eu não sei você, mas quando você se coloca de joelho a orar, Deus ouve o seu clamor. Quando você se coloca a clamar, Deus ouve o seu clamor. Eu não sei quanto tempo você está orando por um propósito. Eu não sei quanto tempo você está orando para que algo aconteça na sua vida. Deus está te dizendo: permaneça, persevere, avance. Vai chegar. Vai acontecer. E ela disse: olha, obedeçam tudo que ele falar. E ela disse dessa forma porque sabendo que ele atende à oração. Aleluia! Tiago 5,15 diz: e a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, serão perdoados. No Salmo 51,17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito aquebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus não desprezará. Quando você se coloca diante do Senhor com o coração aquebrantado, uau!
coisas grandes e maravilhosas vão acontecer na sua vida. Eu gostaria que você ficasse em pé neste momento. Eu quero orar com você. Aleluia. Eu não sei o que você tem buscado no Senhor, mas saiba de uma coisa: este é um mês de milagres. Esse é um mês de milagres. É um mês de milagres. Aleluia. Aleluia. Eu creio em milagres. Eu creio que Deus pode mudar qualquer circunstância. Eu não sei se é alguém que está enfermo, eu não sei se é algo que você acha que não tem como ser resolvido. Aleluia. Deus entra com providência. Deus entra com providência. Deus entra com providência. Pai, nós queremos orar nesta noite. Levante as suas duas mãos aos céus, da onde vem o seu socorro. Levante as suas mãos aos céus, se coloque diante do Senhor, faça a oração mais simples da sua vida. Eu quero que você levante as duas mãos aos céus nessa hora. Vocês que estão aqui, você que está em casa, se possível, coloque no seu coração. Se você não está num lugar onde você não pode fazer isso, mas eu sei que o Espírito Santo está tocando a sua vida, está tocando a sua casa. Eu quero que você faça a oração mais simples da sua vida, as palavras mais simples do seu coração, e comece a falar com Deus nessa hora. Comece a declarar: Deus, eu não sei como isso vai acontecer, mas eu peço a Ti nessa hora, que o Senhor entre com providência na minha vida financeira, no meu casamento, no meu lar, na vida dos meus filhos, nesta pessoa que está ainda enferma. Eu não sei qual é o seu pedido, mas coloque diante do Senhor agora a sua oração. Levante as suas mãos aos céus. Eu quero orar junto com você. Eu quero testificar a sua oração. Se 2 ou 3 concordarem, assim está sendo ligado. A presença dele é invocada. Ragamassuri andarabanai. Ele está no nosso meio. Nós nos unimos em oração nessa hora, para declarar os céus abertos sobre a grande Curitiba, para declarar os céus abertos sobre a igreja Aba, para declarar os céus abertos do nosso Paraná. Meu Deus, nós queremos, Senhor, profetizar nesta noite e declarar: meu Deus, se há alguém enfermo, diz a sua palavra, Deus, a oração da fé sarará, e nós se unimos em fé e pedimos, ó Pai, tira este homem desta UTI, esta mulher, Pai, restaura, Senhor, a vida, Senhor, desta mulher, meu Deus, que está passando por essa depressão. Meu Deus, tira essa criança, meu Deus, deste leito de enfermidade. Pai, nós queremos, Senhor, clamar nessa hora e dizer: porque o Senhor levantará o enfermo, é o Senhor que levantará, e nós levantamos as nossas mãos para declarar a nossa oração da fé, ó Pai. Nos unimos em fé para declarar: restaura esse lar, essa família, esse casamento, restaura, meu Deus, essa empresa. Pai, intervém agora, Pai, tira este homem deste pensamento suicida, meu Deus, tira essa pessoa, Pai, Senhor, dessa situação que ela não encontra, Senhor, não encontra fuga, não encontra, Senhor, solução, mas é o Senhor que dá o escape. Arabashuri andarabanácia. Intervém nessa hora, Espírito da verdade, traz a verdade ao respeito desta mulher, deste homem, ó Pai, que ele é filho, que ela é filha. Ei, xarabassuri alagabanai. Meu Deus, como o Senhor mudou a sorte daquele casamento, trazendo a alegria necessária para cumprir o propósito. Meu Deus, que haja sobre cada lar, sobre cada família, meu Deus, uma alegria não em coisas, mas uma alegria em pessoas. Meu Deus, quantos são os que choram, ó Pai, um ente querido que partiu, e hoje não pode mais abraçar, hoje não pode ter mais em casa. Meu Deus, possamos, Senhor, amar as pessoas e usar as coisas, e não usar as coisas, amar as coisas e usar as pessoas. Meu Deus, traz um despertar, ó Pai, nesta noite. Visita cada casa, cada lar, muda o pensamento, muda as ações, muda as atitudes, transforma, Pai, para a glória do Teu nome. Nós nos unimos em oração e declaramos: só o Senhor é Deus e não há outro. Com as suas mãos levantadas, repita comigo, a senhora diga: Senhor meu Deus, eu te louvo e te agradeço. Nesta hora, Deus,
Eu quero te pedir perdão. Me perdoa por muitas vezes me alegrar com pequenas coisas. A partir de hoje, eu quero me alegrar com a sua presença. Por isso me ajuda, Deus, a obedecer a sua palavra e cumprir o seu propósito para a minha vida e para a minha família, hoje e sempre. Amém. Amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Dê um brado de vitória.